Cristi Victoria. Eu tenho representado o meu município de Júlio de Castilhos em diversos eventos de concurso a nível estadual e nacional. Atualmente detenho os títulos de Rainha do Sul, Embaixatriz do Turismo do Rio Grande do Sul, Segunda Princesa do Carnaval do Rio Grande do Sul, Embaixatriz do Samba e Musa das Estações do Rio Grande do Sul. Este documentário mostra a trajetória econômica da nossa cidade, assim como seus aspectos étnicos. Convido a todos para conhecer um pouco mais do meu município. No interior do Rio Grande do Sul, microrregião de Santiago, encontramos o município de Júlio de Castilhos. Um município com uma história rica e uma economia baseada no setor primário. A origem de Júlio de Castilhos remonta a uma das primeiras reduções jesuíticas, a redução de Nossa Senhora de Natividade, datada de 1633, local anteriormente habitado pelos povos indígenas Tapes. Após sua extinção em 1638, famílias vindas de São Vicente, atual São Paulo, começaram a povoar a região no final do século XVIII. Com características geográficas favoráveis à agricultura, a área rural de Júlio de Castilhos é predominantemente ocupada pela agropecuária, sendo a pecuária o principal meio de subsistência. No entanto, a distribuição de terras no município é marcada pela concentração nas mãos de grandes proprietários, resultado da doação de sesmarias no passado e da formação de uma estrutura fundiária desigual. Apesar disso, a introdução e desenvolvimento da agricultura familiar ocorrem por meio da fragmentação dos latifúndios, seja por arrendamento, venda ou desapropriação de terras improdutivas pelo INCRA. Essa diversificação agrícola é impulsionada pela ocupação de terras ociosas ou subutilizadas por assentamentos rurais. A subutilização das terras de pecuária tem dado lugar à agricultura moderna, com destaque para o cultivo de lavouras empresariais, como a da soja. A falta de oferta de terras no mercado, após o fechamento da fronteira agrícola do Rio Grande do Sul, a partir da década de 1950, pressionou as áreas de pecuária a cederem espaço para as lavouras. Assim, a agricultura familiar tem encontrado oportunidades de desenvolvimento e diversificação da produção agrícola, contribuindo para a transformação da produção primária do município. Enquanto as terras antes dedicadas à pecuária são aproveitadas para a agricultura moderna, o município de Júlio de Castilhos passa por uma evolução em sua paisagem rural. A ocupação do solo e a diversificação agrícola são desafios presentes, mas que estão sendo enfrentados através de planos diretores e ações de desenvolvimento sustentável. A cooperativa ela foi fundada em 12 de março de 1950, portanto está com 74 anos de atividades ininterruptas. E durante esse período ela vivenciou diversos ciclos, né? Então o primeiro ciclo foi aquele final do ciclo da bovinocultura de corte, das charqueadas, e por consequência depois nós tivemos a castilhense, né? Com a carne já refrigerada. E depois na sequência, então, na fundação da Cotrijuc, o objetivo era conseguir assim organizar a produção de trigo, a comercialização, principalmente da produção de trigo dos cooperados. Então, quando ela foi fundada, a principal finalidade era essa. Mas, ao longo do tempo, ela veio diversificando as atividades, né? E hoje a Cotrijuc tem, então, como o principal produto, vamos dizer assim, do volume de negócio que ela realiza durante o ano, o soja. O soja, então, é o carro-chefe, ele representa aproximadamente em torno de uns 70%, 75% do faturamento da cooperativa. Tem um pouquinho também de milho e de trigo, como uma cultura de inverno, de alternativa. Agora estão surgindo algumas outras alternativas, como, por exemplo, canola, a própria aveia branca, cevada. Mas se nós tivermos que dizer assim, qual a importância da Cotrijuc hoje dentro de Júlio de Castilhos? Ela representa aí em torno de 50% do volume de grãos vem para a Cotrijuc, para a parte comercial, e em torno de 50% dos insumos que são comercializados na agropecuária aqui na região também são comercializados aqui pela Cotrijuc. A agricultura familiar representa uma pequena parcela das terras utilizadas no município, mas desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão social e na preservação da cultura agrícola local. Nós ficamos aqui, foi de 1º de maio de 1995. Daí fomos indo,
Nós trabalhamos assim, levando as coisas de ônibus. Lá nós tínhamos um carinho de mão, entregava, nós fizemos essa lida de 17 anos na cidade, entregando casa por casa. Tinha mais ou menos 200, 150 casas que nós entregávamos. Daí tem um desastre, nós perdemos 7 vacas que nós tínhamos. E daí mudamos, né? Das vacas para a horta. Só fizemos estufa. Começamos com 2 estufas, primeiros 2 anos. De 2004 para cá, vocês colocaram, eu fui estudar técnica agrícola em Pontão. E depois, em 2006 para 2007, minha irmã foi estudar técnica agrícola também. Daí começamos a trabalhar com a merenda escolar, de 2014 em diante. Foi aonde começou a alavancar, ó, as estruturas, né? A modernização da agricultura trouxe técnicas de rotação de cultivos, adubação química e mecanização, alterando os sistemas agrícolas, as relações de trabalho e a estrutura das propriedades. A implantação destas mudanças deve-se à política nacional do governo militar nos anos 70, que incentivou a agroexportação em detrimento da agricultura familiar. Entre 1970 e 2003, o plantio de soja em Júlio de Castilhos experimentou um crescimento exponencial, consolidando a transição do município para uma economia baseada na agricultura moderna e na agroexportação. Em 1970, a produção de soja no município era de 3.314 toneladas, cultivadas em uma área de 3.441 hectares, com uma baixa produtividade de 963 kg por hectare. No entanto, com o incentivo governamental e o aumento da demanda do mercado externo, a produção de soja começou a crescer rapidamente. Nos anos 1980, os rebanhos bovinos ainda apresentavam uma tendência de crescimento, alcançando um pico em 1990 com 168.944 cabeças. A partir daí, houve um declínio acentuado, com uma queda para 125.334 cabeças em 2000, o que representa uma diminuição de 43.610 cabeças em apenas uma década. Este período foi caracterizado pelo incentivo governamental à mecanização da lavoura e à agroexportação de grãos, particularmente a soja, que passou a ocupar uma posição cada vez mais importante na economia local. Entre 1980 e 2000, houve uma transição significativa no município de Júlio de Castilhos, marcada pela redução da pecuária extensiva e pelo aumento da agricultura moderna, especialmente a cultura da soja. Nesta primeira década, a produção de soja aumentou para 53.317 toneladas, com uma produtividade de 1.077 kg por hectare. Crescimento este, impulsionado pela introdução de novas tecnologias e práticas agrícolas, como a mecanização e a adubação química. A pecuária ovina também sofreu uma queda significativa durante este período. Em 1980, o município possuía 64.987 cabeças de ovinos, número que diminuiu para 34.273 em 2000, uma redução de 30.714 ovinos em apenas 20 anos. Este declínio foi influenciado por fatores como a concorrência com fibras sintéticas na indústria e a falta de hábito da população em consumir carne ovina. Dessa forma, a transição da pecuária para a agricultura também foi impulsionada pela demanda dos mercados, além do apoio governamental à produção de grãos, que oferecia retornos financeiros mais rápidos e maiores do que a pecuária. Além do reflexo na mudança da estrutura produtiva do município, em direção a um modelo agroexportador. Também a cultura na base dos costumes e matriz de serviços vem consequentemente se alterando. Na década de 1990, a soja atingiu cifras recorde, com 106.080 toneladas produzidas em uma área de 52.000 hectares, alcançando uma produtividade de 2.040 kg por hectare. Nesta década, surgiu também a técnica do plantio direto, que se tornou uma prática comum no município. Então a Cotrijuc, ela foi, ao longo de todo esse tempo em que ela se estabeleceu e se consolidou na região, uma das organizações que mais importância deu para esse processo de desenvolvimento tecnológico, de evolução da produtividade, de melhoria dos resultados da lavoura, né? E da atividade dos produtores. Tanto que nós temos aí como a missão da Cotrijuc que ela, vamos dizer assim, ela existe para poder melhorar a renda e o desenvolvimento do quadro social, né?
E nós participamos de uma central, que é a CCGL. Essa CCGL ela congrega as principais cooperativas do estado. E ali dentro da CCGL, então, a gente tem a rede técnica cooperativa. Essa rede técnica cooperativa, ela junta mais ou menos 1.000 profissionais de cooperativas do estado do Rio Grande do Sul, e esse pessoal todo está de forma permanente trabalhando para melhorar os resultados da atividade dos produtores, para melhorar a produtividade, para melhorar o resultado econômico e financeiro. A reorganização do uso do solo inclui a pecuária, a agricultura empresarial e a agricultura familiar, anteriormente caracterizadas pelo latifúndio pastoril. As transformações do espaço rural e seus reflexos econômicos em Júlio de Castilhos promoveram mudanças no setor agrícola e a utilização do solo e suas principais culturas. O município é um polo produtivo no setor agropecuário, com ênfase na criação de gado de corte e na cultura da soja. A diversificação da produção agrícola reduziu parcialmente os criadouros de gado e dividiu o espaço com outras atividades pecuárias e agrícolas. Os assentamentos rurais, no entanto, confirmam a presença da agricultura familiar em Júlio de Castilhos, lutando pelo direito de sua manutenção e subsidiando os alimentos para a sede municipal. A implantação do morango foi por causa de uma viagem que nós fizemos Isso, na universidade. um ano antes. Junto com a universidade. Aí Antônio Prado. Fomos atrás de um agrônomo, né? Para montar o projeto, para ver o custo saiu alto, né? A gente estava, disse, vamos fazer, não vamos. Mas já traquemos, né? Mas está dando um bom retorno. Comecemos com 6.000 plantas. Aí fomos indo, cada ano nós estamos aumentando, né? Hoje tem 17.000 plantas de morango. O morango e a alface, né? A alface hoje na propriedade tem 15.000 pés plantados. A adubação já vem adubação de fábrica, né? Ela vem adubação líquida e daí é colocado, porque esse sistema aqui é um sistema, esse de semi-hidropônico, né? Então ele tem substrato e daí tá sempre molhado o substrato para a planta tá sadia, assim, que nem tá aparecendo aí. Já na verdura, então, as verduras que é no chão, que é alface, tempero, beterraba, cenoura, essas coisas, daí é tudo a esterco natural, né? Esterco de frango, que nós pegamos em entrevista. Hoje a merenda escolar, na parte de verdura e moranguinho, essas coisas, 90%, bem dizer, é nós que fornecemos para o município, né? Para a merenda escolar, tanto escola estadual, quanto municipal, quanto o Instituto Federal. Sem contar que também boa parte da produção vai para os mercados, né, do município, né? Nós temos uma parceria com alguns mercados do município, então boa parte da produção de morango e de alface vai para o mercado. Os outros produtos, que nem tomate, repolho, brócolis, couve-flor, isso aí é mais para merenda escolar, mas o morango e a alface em si, e a couve e folha, essa é boa parte, é parceria que a gente tem com o mercado. No Rio Grande do Sul, apenas 21,5% das terras agrícolas são utilizadas pela agricultura familiar, apesar de representarem 81% dos produtores rurais. Os grandes produtores industriais de grãos ocupam a maior parte das terras, com 78,5% da área total. A pecuária, que era a atividade tradicional no município, começou a ceder áreas para a lavoura da soja, tornando-se uma ilha de pecuária, em relação à produção agrícola. A produção agrícola é diversificada, com a soja, o milho e o trigo como principais culturas. A pecuária bovina e ovina, embora com declínio, ainda é relevante para a economia local. O município tem sofrido transformações significativas em seu espaço rural nas últimas décadas, com a retração da pecuária extensiva em favor da agricultura moderna de soja. Então a gente tem essa atividade sendo desenvolvida ali, a gente já conseguiu belos resultados e recentemente a gente está implantando também um trabalho ali com o foco de mostrar para os nossos produtores o potencial que também existe no bovino, principalmente no bovino de corte. Então nós estamos desenvolvendo um trabalho ali com uma parceria, uma empresa que é focada nessa área, que é especializada nessa área, onde a gente está tratando de correção de perfil de solo em profundidade e de mix de plantas, de variabilidade de plantas, e inclusive colocando gado em sistema de pastoreio rotativo em cima e medindo resultados, né? Então hoje a gente
está buscando chegar em índices que hoje já existem ali no Paraná, né? O Rio Grande do Sul hoje ele consegue produzir em torno de 150, não chega a 200 quilos de boi vivo por hectare por ano, e tem gente aqui bem próximo de nós aí no Paraná chegando a índices bem superiores, a números próximos de 7, 8 mil quilos de boi por hectare por ano. Então a gente está desenvolvendo esse trabalho ali na FEPAGro para conseguir demonstrar que Júlio de Castilhos tem possibilidade de chegar em níveis bem maiores de produtividade, inclusive de bovino de corte. E em seguida a gente vai estar fazendo dias de campo ali também para já demonstrar a evolução desse trabalho. A introdução de sementes transgênicas, a partir da década de 2000, também contribuiu para o aumento da produtividade da soja, ao permitir a redução de custos com agrotóxicos. Como consequência, isso também gerou uma maior dependência dos produtores em relação às multinacionais, detentoras da tecnologia. Em 2000, apesar de uma ligeira queda na produção devido à instabilidade climática e à emancipação do distrito de Quevedos, a soja ainda representava uma parte importante da economia local, com 86.400 toneladas produzidas em 48 mil hectares, com uma produtividade de 1.800 kg por hectare. O ano de 2007 marcou um novo recorde para a produção de soja em Júlio de Castilhos, com uma safra de 172.800 toneladas, refletindo a contínua expansão e modernização da agricultura no município. Essa transição da pecuária para a agricultura refletiu uma mudança na paisagem agrícola de Júlio de Castilhos, com a soja se tornando a cultura predominante e a pecuária cedendo espaço para a agricultura empresarial. A contribuição agrária do município para o estado é a expansão da lavoura empresarial da soja, que é um dos principais agentes dinamizadores da economia local e contribui para a valorização do grão no mercado internacional. Desse modo, o município ocupa atualmente a 5ª posição em produção de soja no estado. Nós temos Júlio de Castilhos e Tupã-Seretã como 2 municípios muito expressivos ainda na produção de soja. Eu te diria que certamente Júlio de Castilhos está entre os 5, 6 maiores produtores de grãos do estado, mas hoje está crescendo muito assim, em expressão, em volume de produção também essa região da fronteira, né? A gente tem hoje essa região ali embaixo, Bagé, por exemplo, já com um volume bem expressivo de grãos, então essa região toda ela tem crescido muito em importância na produção de soja, né? Também tem arroz e outros produtos, mas o dado que eu tenho é que o Júlio de Castilhos está entre os 5 maiores produtores de soja do estado. Embora promovendo o desenvolvimento, a agricultura em Júlio de Castilhos também tem causado diversos impactos ambientais para o município e para o estado. O desmatamento da área a ser cultivada é um dos primeiros impactos da produção agrícola, pois o terreno precisa estar limpo para a preparação do solo e o plantio. A mecanização da agricultura, com a queima de combustíveis fósseis pelos maquinários agrícolas, prejudica a qualidade do ar e amplia a poluição atmosférica. A utilização de insumos agrícolas, como adubos químicos e pesticidas, pode contaminar os solos e os recursos hídricos quando a lavoura recebe chuva ou é irrigada. O uso de agrotóxicos, muitas vezes pulverizados por aviões ou drones, pode matar animais e plantas nas áreas vizinhas, contribuindo para a diminuição da biodiversidade. A irrigação e o manejo inadequado dos solos, além da retirada da cobertura vegetal, podem causar erosão. A retirada da mata ciliar para o plantio também pode ocasionar o assoreamento dos rios. A agricultura é responsável por mais da metade do consumo de água doce, o que é preocupante em tempos de diminuição crescente de rios e córregos limpos. A agricultura tecnificada pode afetar negativamente a biodiversidade local. A conversão de áreas naturais em áreas agrícolas pode levar à perda de habitats para espécies silvestres, afetando a biodiversidade local. A agricultura tecnificada pode afetar negativamente a população de insetos, como abelhas e outros polinizadores, que são essenciais para a reprodução de muitas plantas.
Algumas das possíveis soluções apontam que a agropecuária sofreu transformações em sua estrutura produtiva, com a agricultura se expandindo sobre áreas ociosas de campos nativos ou ocupadas pela pecuária extensiva. A necessidade de diversificar a produção, a euforia do milagre brasileiro, a falta de subsídios à pecuária e a existência de grandes extensões de terras ociosas foram fatores que levaram à implantação de assentamentos rurais. Os 3 territórios rurais presentes em Júlio de Castilhos, pecuária, lavoura empresarial e assentamentos rurais, estão sobrepostos no espaço castilense, mesclando-se e dinamizando o município. Esses impactos podem ser minimizados com a adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis, como a agricultura orgânica e a permacultura, que priorizam a preservação da biodiversidade e a saúde do solo. As raízes de Júlio de Castilhos estão conectadas originalmente aos Tapes, que habitavam estas terras há longas datas. Por sua influência, as bases socioeconômicas do município giram em torno da agropecuária até os dias atuais. A estrutura fundiária desigual é um dos maiores entraves para o desenvolvimento do município. Se tu não persistir no primeiro ano, tu corre. O que nós estudamos só para dizer que temos Teórica, 3 tem né? técnico, né? Teórica. Só para dizer que tem a teoria, mas na prática É bem diferente. é muito diferente. Tu não tem, não tem o que dizer assim, ah não, eu aprendi lá e botei em prática aqui. Não. Tu aprende totalmente diferente. Se tu tentar botar em prática o que tu aprende no curso, tu não, nem 6 meses tu não aguenta na propriedade e tu tá desistindo da propriedade. E esses dois, a gente fez essa feirinha para cumprir, porque eles tinham que ir de ônibus, nós não tinha carro, né? Para cumprir o estudo deles foi nessa feira que nós fazia para nós se alimentar, eu e o marido. E o estudo para eles. E outra coisa, a gente sempre fala, né? Ah, os governos federal, municipal, estadual, a gente na verdade não tem apoio de ninguém, né? Se não é no braço da gente, nós não teria nada hoje aqui, né? A gente então foi tirando investimento. A única coisa que o governo federal ajuda nos investimentos, né? Que dá algum suporte, algum rebatezinho de juro lá e coisa. É a única coisa. Mas assim de dizer, tem incentivo disso, daquilo, não. Na questão de horta em si, isso é só mesmo do suor da gente. Além disso, seguindo o modelo estadual de crescimento, implementado pelos governos militares a partir da década de 1970. O plantio de soja demanda vários riscos que precisam ser controlados, de maneira a não se tornar um problema ambiental, já presente na realidade do estado no ano de 2024. A enchente, que colocou o Rio Grande do Sul em estado de alerta e inundou a capital, Porto Alegre. De fato, podemos refletir que, para todo desenvolvimento precisa haver equilíbrio. De outra forma, as nossas raízes estarão em risco,